Olá, me chamo Julia e sou arquiteta e pesquisadora do Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar da Universidade Federal de Campina Grande, no estado da Paraíba, nordeste do Brasil. Vou apresentar esse trabalho em conjunto com a minha professora Auxilia Afonso, que também é coordenadora do grupo de pesquisa e doutora e professora adjunta no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Campina Grande. Esse trabalho também foi elaborado pelas alunas e graduandas do curso de arquitetura, pesquisadoras do grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar, Vitória Catarine e Ingrid Oliveira. O trabalho é intitulado de Campina Grande e a industrialização nos anos 60, contexto histórico do patrimônio industrial moderno em Campina Grande, PB. Tratando um pouco mais sobre o objeto que vamos trabalhar aqui hoje, trata do Distrito Industrial da cidade de Campina Grande. Eu quis analisar nesse trabalho no recorte temporal de 1950 até a atualidade para entender o contexto nacional que desencadeou na criação da Sudene, como a criação da Sudene desencadeou na implantação do Distrito Industrial em Campina Grande, e também qual é o estado e como foi que se decorreu ao longo dos anos o estado dessas indústrias que estão localizadas nessa área da cidade. O objetivo desse trabalho é documentar essas transformações espaciais, mas também identificar os objetos arquitetônicos herdados desse período. Como vocês podem observar no mapa, a mancha amarela trata da área do distrito industrial. Mas em 1969, na década de 60, havia vários outros polos industriais identificados também no mapa. A justificativa desse trabalho trata, sobretudo, do levantamento que nós realizamos no cadastro da Federação das Indústrias da Paraíba, que identificamos que em 1967 houve um acréscimo considerável no número de indústrias inseridas na cidade, fundadas na cidade. E nos levou a perguntar quais os fatores que influenciaram esse fenômeno? Qual a repercussão desse contexto para a arquitetura e urbanismo da cidade de Campina Grande? Essas fábricas tratavam da construção civil, elas tratavam de outras áreas. Nós identificamos que em 1969, pelo cadastro da FIEP, já eram em atividade 351 indústrias na cidade de Campina Grande, subdividindo-se em 20 segmentos. Desses 20 segmentos, pode-se observar o destaque das indústrias de produtos alimentares e também de vestuário e calçados. Outra justificativa para documentar esse período e essas questões espaciais trata-se do reconhecimento do patrimônio industrial ser uma temática recente, sendo ela manifestada internacionalmente na década de 1960, nacionalmente ainda o reconhecimento é muito incipito, regional e localmente na cidade de Campina Grande há muito pouco reconhecimento dessa área e de outros exemplares da arquitetura e do urbanismo, como conjuntos industriais ou como parques fabris. O aporte teórico desse trabalho subdividiu-se em internacional, nacional e regional, no qual internacionalmente podemos nos embasar na Carta de Inésita Gil e nas colocações sobre o patrimônio industrial da professora Françoise Choet. Nacionalmente, nos embasamos na professora Beatriz Kiel e regionalmente na professora Afonso, que tem pesquisado sobre o patrimônio nacional, patrimônio industrial regional aqui no Nordeste, e também da professora Colombo, que pesquisou acerca da Sudene e sua influência na região Nordeste. Como o Cordeiro apresenta, o problema de abandono das estruturas industriais, desses parques fabris, dessas áreas industriais, e também o problema dessas estruturas serem descaracterizadas é um problema de salvaguarda patrimonial, mas também é um problema urbanístico de subutilização. Algumas fontes documentais foram fundamentais para esse trabalho, como a Revista Brasileira de Geografia, a revista O Fisco e, sobretudo, o Cadastro Industrial do Estado da Paraíba. Nós investigamos para fazer esse trabalho, sobretudo em recortes de jornais, de revistas e nesses cadastros. A metodologia aplicada para esse trabalho trata da metodologia tratada por Serra, 2006, que trata de processos e sistemas, analisando diversos agentes que tratam de influenciar o acontecimento do fenômeno, como foi a implantação do Distrito Industrial em Campina Grande. Para tratar um pouquinho do contexto nacional dessa industrialização na cidade de Campina Grande, é preciso entender que na década de 50 havia ainda uma assimetria federativa muito grande entre a região Nordeste e demais áreas do Brasil. Nós podemos observar que havia um distanciamento econômico, urbano, social muito grande entre essas áreas. Ou seja, o Sul e o Sudeste eles captavam grande parte dos recursos financeiros, econômicos e sociais do Brasil, e a região Nordeste e a Norte estavam numa situação precária em vários aspectos. Por conta disso, o governo de Juscelino Kubitschek tratou de
investir em vários processos de urbanização, com ideais higienistas que fizeram várias reformas hidráulicas na cidade, e também havia nesse governo, um pensamento nacional desenvolvimentista, que, através do plano de metas, pretendia trazer industrialização no Brasil, um desenvolvimento do Brasil, e, sobretudo, aliado à indústria. Nessa mesma época, o Nordeste passava por grandes problemas de seca, visto que não havia grandes investimentos para tratar desse problema natural que há na região, e por conta disso, desse afastamento entre o governo federal e Nordeste, devido aos problemas da seca e essa assimetria federativa, essas dificuldades e essas disparidades sociais que havia entre entre essas regiões do país, em 1959, através do político Celso Furtado, e estudioso Celso Furtado, foi criada a SUDENE, com o propósito de igualar ou de correr atrás do prejuízo do que seria as desigualdades sociais entre o Nordeste e o resto dos estados do país. No contexto local, nós observamos que Campina Grande, no seu primeiro momento de industrialização, baseava sua economia, sobretudo, na comercialização de produtos e no processamento do algodão. Depois da década de 50, a cidade não havia mais grande espaço no processamento do algodão. E, nesse momento, no cenário local, político, haviam levantadas ideias sobre pensar em indústria, sobre investir em indústria como uma parte viável de recuperar a economia local. Em 1960, há um fortalecimento do Banco Industrial no Nordeste e na cidade de Campina Grande, mais especificamente pelo político Newton Rick, que desenvolve várias propostas políticas para uma revolução da prosperidade em Campina Grande, que propunha a aproximação de Campina Grande com indústrias de todo o país. Juntamente com a SUDENE, houve um grande diálogo, um grande fortalecimento para que houvesse o anúncio da instalação do Distrito Industrial e de um aeroporto na cidade de Campina Grande, no qual vocês podem observar nessa imagem. Esse foi o plano entregue em 1961 para a implantação do Distrito de Campina Grande. Com a implantação do distrito, houve algumas dificuldades. Entre elas, em 1964, o Brasil sofreu um golpe militar, e com isso, a cidade de Campina Grande teve o seu prefeito cassado, e teve grandes dificuldades também, porque era um ano que a cidade comemorava 100 anos. E por mais que houvesse uma grande propaganda, havia ainda um misto de muitas indefinições quanto ao que seria feito do distrito industrial e das indústrias que haviam sido prometidas pelo prefeito Newton Rick, que havia sido cassado. Nesse cenário, apenas em 1965, a SUDENE aprova 9 projetos para Campina Grande, sendo eles 5 de novas indústrias e 4 da modernização de indústrias existentes. Há, nessa época, um grande investimento em propagandas, em documentários, em propagandas de jornais, para influenciar as pessoas a ter uma mentalidade industrial e criar o ideário de Campina Grande agora como uma cidade industrial, uma cidade industrializada. E, como eu falei no início da apresentação, pelo cadastro da SUDENE, foi possível identificar que, em 1967, unicamente foram abertas 56 indústrias na cidade de Campina Grande, que, para uma cidade de médio porte, foi um número extremamente considerável. Como vocês podem ver, esse é o distrito registrado em 1970, já com grandes indústrias implantadas, indústrias de grande porte, sobretudo indústrias que vinham de outras partes do país, como é o exemplo da Vale, na frente dessa foto, que trata de uma empresa gaúcha, de fogões. Tratando um pouco mais do contexto que desencadeou no processo de decadência do distrito industrial, posso dizer que o governo militar, que permaneceu até a década de 80 no poder, eles tinham uma visão econômica de expansão econômica, ou seja, de uma entrada deliberada de indústrias internacionais no país. E isso acabou por trazer alguns problemas financeiros para as indústrias nacionais. Em 1970, o plano diretor da SUDENE já não havia grandes investimentos como havia há 5 a 10 anos atrás. O plano diretor da SUDENE, dessa vez, tinha investimentos mais focados nas capitais. Campina Grande, como uma cidade do interior, não saiu muito privilegiada desse processo. Em 1975, há uma redução drástica de incentivos fiscais que tratam de dizer, os grandes governadores, os administradores da sede de comércio da cidade, tratam de dizer que não há mais uma postura paternalista e os incentivos fiscais federais são retirados. Desse modo, em 1979, há um encerramento da atividade de grandes indústrias na cidade, e 7 de indústrias de grande porte ficam fechadas e, por muitos anos, abandonadas. E, como vocês podem ver nos recortes de jornais ao lado, há grandes insinuações do que seria feito nesse momento de crise. Então, trazendo para o que aconteceu desse período até a atualidade, algumas dessas indústrias foram
juntas, foram membradas em complexos industriais maiores e grande parte delas encontra-se descaracterizada porque não há um reconhecimento das indústrias desse período como valor patrimonial. Algumas delas foram demolidas e outras continuam abandonadas. Há uma série de questões a serem levantadas nessa discussão. Nós temos grandes indústrias, nós temos grandes estruturas abandonadas dentro da cidade, ou nós temos estruturas que têm sim valor histórico para a cidade, que têm sim valor tecnológico, valor construtivo para a cidade, e elas têm sido apropriadas de uma maneira inadequada. A questão seria reconhecimento, a questão seria tratar de políticas públicas que houvessem de legislar em favor dessas estruturas, dessas cidades, de nortear melhor o planejamento urbano para essa área do destino industrial. Como vocês podem ver, esse exemplo da fábrica Vale, que eu havia mencionado anteriormente, houve uma série de descaracterizações ao longo dos anos, que ela teve abandonada e depois que ela foi apropriada como complexo industrial. Então, nós, ao levantarmos a diferença do final da década de 80 até 2018, que 2 anos atrás, nós percebemos que das indústrias que foram implantadas naquela época, pouquíssimas ainda existem, ou pouquíssimas ainda conseguimos reconhecer os edifícios tais como eles eram. E a nossa preocupação é com a desproteção legal desses conjuntos fabris. É como nós poderíamos ser atuantes politicamente para haver um reconhecimento dessas áreas. E nossa importância também em documentar essas transformações, para que um dia, caso não haja proteção ainda, maneira de recuperar essas estruturas, nós possamos ao menos ter memórias de documentos que retratem esse período da nossa história. Aqui são algumas referências bibliográficas utilizadas para o trabalho, e nós agradecemos a sua atenção e está aqui nossos e-mails, caso você deseje entrar em contato. Obrigada.